orquidófilos, tudo bem com vocês? Aqui no orquidário tá ótimo, muitas plantas floridas, perfumadas. E já que tá começando esse calorzinho todo, eu trouxe para vocês verem umas espécies que gostam de quente, que gostam de calor e de uma luminosidade maior, ou seja, mais que Cattleya, né? Algumas dessas plantas aqui que são as bifrenárias, tá? Vou mostrar para vocês. Elas vegetam até a sol pleno sobre rochas. São nativas geralmente do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais também pode acontecer, pode ocorrer. E existem algumas espécies que são venezuelanas e do Peru. Só que a maioria dos gêneros são em torno de mais ou menos 20 espécies desse gênero. A maioria se encontra no Brasil. Existem algumas com vegetal maior, flores maiores, e algumas de flores menores e vegetal menor também. São plantas bem resistentes e bem diferenciadas no aspecto do seu vegetal como um todo. Tá? Se vocês repararem aqui, conseguirem olhar bem a flor dela, essa aqui é uma espécie que já se diz o nome, bifrenária, tá? O bi seria de 2, frenária freios, que é o modo como as políneas estão inseridas, como se fossem duas cordas como freios inseridas na coluna da flor. Então, para classificar, para ter esse nome de bifrenária, foi feita toda essa análise da estrutura da flor para chegar nesse nome. Conforme as cores, também a gente vai tendo uma nomenclatura. Tem Arizone, tem vários tipos de bifrenárias, né? Esta seria uma cor atropurpúrea, pela intensidade do lilás, né? Púrpuro. Elas têm as sépalas maiores que as pétalas. Geralmente a gente encontra o contrário, as sépalas um pouco menor ou do mesmo tamanho. Nesse caso, as sépalas, que são essas mais de trás, são maiores que as pétalas, né? O labelo, ele é bem diferenciado, ele tem uma camadinha de pelos em cima aqui, que é para facilitar a entrada aqui dos polinizadores. Algumas fazem esse pedúnculo floral um pouco maior, mas a maioria, né, a gente chama basal. Ele vem bem pertinho do bulbo. Essa é um pouquinho menor. Os pseudobulbos delas são tetragonados, né, meio cônicos e com essas 4 faces bem marcadas. Dá pra ver bem nessa. Também nessas daqui, depois a gente faz um close para vocês olharem melhor. Ele tem essas 4 faces. São plantas que habitam, como eu falei para vocês, desde rochas a céu aberto, como florestas da Mata Atlântica também. Então elas gostam de bastante água, porém bastante drenagem, certo? Então o substrato a gente pode deixar com casca de pinos, colocar pedriscos junto, colocar saibro. Pode cultivar no saibro, no cascalho e também o pinus com carvão, como eu falei. Se quiser acrescentar junto um pouquinho para dar umidade, o sphagnum também ela vem bem. Então sempre no local de maior luminosidade que vocês tiverem no orquidário, inclusive que pode pegar o sol um pouco na folha, elas vêm super bem. Elas crescem, fazem várias brotações. Olha essa aqui que linda. Essa é a variedade alba. Também, ó, as características dos bulbos. Sempre é uma folha por bulbo, né? Monofolhadas. Sempre uma. E as raízes são bem grossas, bem espessas. Elas se agarram super bem e muito perfumadas. Então, para as coleções, cultivo fácil, planta de clima quente, bem resistente. Eu gosto de cultivar elas penduradas também, elas vêm bem. Já tive mais que uma floração por ano de bifrenárias aqui no orquidário. E às vezes elas ficam com esse aspecto mais amarelado aqui justamente pela exposição maior que a gente dá no sol.
Tem muitas pessoas que dizem, mas eu não consigo fazer elas florescer, elas brotam, ficam grandes, bonitas, mas não florescem. É a baixa luminosidade. Tem que colocar elas mais expostas ao sol, à luz do sol, tá, pessoal? Então, aqui uma atropurpúrea, uma alba e aqui seria uma tipo. Até essa aqui vocês podem ver que a gente mudou ela de lugar, como ela se expõe bastante ao sol, uma queimadurinha de sol na ponta aqui. Mas ela já logo vai se adaptar a esse novo ambiente dela e vai vir super bem. Já fez floração, tá tranquilo. Outra espécie que eu quero mostrar pra vocês, que quando abriu essa Cattleya aqui, ela tem até um apelo sentimental maior para nós aqui do orquidário. Essa orquídea, nós conseguimos ela na bandeja coletiva, nós retiramos, plantamos nos potinhos, isso fazem mais ou menos uns 4 anos. E agora, a primeira vez que a gente vê as florações dela aqui. Então, a gente teve todo esse cuidado com elas, desde mudinha pequenininha, toda a adubação, a rega, e agora a gente é recompensado com essa flor maravilhosa, tá? Essa aqui é uma Cattleya nobile Affair, variedade Fiesta, né? E a perfeição, né, do labelo ter essa parte mais escura aqui, triangular, e da mesma forma estar presentes aqui nessas outras duas pétalas. É muito linda mesmo. Como eu mostrei para vocês na bifrenária lá, as sépalas eram maiores, essa aqui, ó, as pétalas são bem maiores e as sépalas são pequenas, né? O labelo dela é bem diferenciado das outras Cattleyas também, ele é mais aberto. A gente consegue enxergar a estrutura da coluna aqui, onde tem as políneas, bem mais do que as outras, né? E o colorido do amarelo aqui junto para dar o contraste. Então, eu achei muito linda essa planta. E vocês vejam que o porte dela não é gigante, né? É uma planta de porte médio, mas de uma flor bem grande. É a primeira floração, provavelmente as próximas vão ser maiores e com mais hastes, mais botões em cada floração. Essa deu uma só, mas acredito que ela faça de 2 a 3 flores por bulbo. As bifrenárias, elas fazem de 1 a 3 flores. Então, 3 seriam as que mais fazem, pode fazer de 1 a 3. E também, essa plantinha aqui, a Cattleya, a maioria das Cattleyas agora vai estar em brotação, subindo brotação para flor, ou já com os botões florais. Então, a gente tem que ter cuidado com as variações bruscas de temperatura, para a gente não estar modificando o local dessas plantas enquanto elas estiverem com botão. Porque a gente perde muito botão de Cattleya que aborta, que acaba amarelando e caindo, porque veio o botão, eu já mudo ela de lugar. Aí dá essas mudanças climáticas, o ambiente troca, ela acaba abortando e a gente vai perder aquele ano, aquela floração. As plantas que vêm de espata, essa Cattleya não veio de espata, ó. Ela veio sem a espata floral. E existem as Cattleyas que fazem a espata, que parece aquela linguinha aonde saem os botões. Ali a gente tem que cuidar quando vai regar para não ficar molhando. Porque se ela se abrir um pouquinho, aquela espata, e entrar água dentro, vai acabar fungando o botão. E quando eu vou ver que não sai botão de dentro, ela vai estar abortada, né? Fungou dentro e apodreceu o botão dentro da espata. Então, tem muito cuidado com as espatas florais das Cattleyas agora. Evitem de molhar para não acontecer esses problemas aí. E também manterem elas até que comece a abrir a flor no mesmo local. Aí vocês evitam de estar perdendo os botõezinhos das florações, tá? Então, a bifrenária, Cattleya e mais um dos híbridos intergenéricos do Havaí. Esse é um Oncidium rana. Ele lembra muito Cherry Baby, tanto pelo tipo de folha, de estrutura de bulbo, né? Pela estrutura da flor também. Só que ele é mais colorido ainda do que o Cherry Baby. E o perfume é um perfume
de Cattleya num Oncidium. É um perfume muito bom, bem presente e marcante, né? E uma flor bem durável. Já durou até 60 dias aqui conosco as florzinhas abertas e bem florífera, ó. Como eu falei pra vocês, ela vai colocando os bulbos e já vai colocando as hastezinhas de flor, né? Então a gente vai mantendo ela sem cortes, a gente vai tendo várias florações. É claro que eu não vou pegar uma plantinha, tirar 2 bulbos e querer que ela floresça 3 vezes ao ano. Isso é um pouco improvável de acontecer. Então a gente mantém as plantas com uma estrutura maior e assim eu vou ter mais brotação e as mais florações consequentemente, tá, pessoal? Essa aqui, sombreamento pode ser de 50% a 70% de sombreamento. Ela não gosta de pegar o sol direto na folha. Vocês podem ver que a cor do verdinho dela é mais escuro. Ela gosta de mais sombra. Se adapta super bem na nossa região aqui de clima mais frio e clima quente também. Só não deixar pegar o sol. O segredo tá não bater o sol na folha. E ela se desenvolve super bem em termos de brotação, desenvolvimento de raízes. Essa aqui, por exemplo, assim que passar a floração, já vou aumentar o vasinho dela e vai brotar novamente e eu vou ter mais florações ainda, né? Então depois eu faço o close ali para vocês verem. Ai, senti o perfume, é uma pena que não seja transmitido os perfumes pelos vídeos, porque é uma delícia, tanto do Oncidium Rana, quanto a Cattleya, quanto a Bifrenaria. Tá tudo perfumado aqui, tá uma soma de perfumes. Muito bom. Pessoal, o vídeo de hoje então eram sobre essas espécies aqui, Cattleya, Bifrenaria, então, e Oncidium Rana. Tem mais um monte de espécies ainda pra gente comentar, falar. Aproveitem e vão deixando ainda o recadinho de vocês nos comentários, o que faltou falar. Sempre os substratos. As Cattleyas, o da Bifrenaria já deixei bem explicado. As Cattleyas se adaptam tanto com a casca de pinos quanto o esfagno. Então vai da quantidade de regas que você vai fazer. Sempre agora no verão, primavera, verão, a gente tem que ter ideia que as plantas necessitam de mais regas, mais frequentes. Então, começar a fazer umas regas com intervalo de tempo menor, para elas absorverem e ficarem fortes para o próximo inverno. E o Oncidium também, ele gosta de bastante regas, então você pode fazer mais drenado e molhar mais vezes. Tá, pessoal? Acho que agora eu falei tudo. Daqui a pouco eu vou lembrar de mais uma coisa, vai mais meia hora de vídeo, mas tudo bem. Vão escrevendo aí nos comentários. Não esqueçam de curtir nossa página lá no Facebook também. E novidade, agora também a gente tem Instagram, Orquidário Tradição. Aí eu digo o quê? @Orquidário Tradição? A pessoa é muito tecnológica, sabe de tudo. Então procurem a gente no Instagram com o nome de Orquidário Tradição. Segue a gente lá que a gente vai sempre postando fotinhos aí das plantas, novidades que a gente vai trazendo aqui para o cultivo do orquidário. Um bom descanso a todos vocês, uma semana iluminada e cheia de orquídeas floridas. Um abraço, até o próximo vídeo.